Oi, eu sou a Lara. Oi, eu sou o Lucas. E esse é um Teto Todo Nosso. E este é o diário de leitura do 6º e último capítulo de Orlando, da Virginia Woolf. Oi, gente. Então, como a gente viu no vídeo de segunda, estamos correndo ainda em busca do tempo perdido. Nós vimos o 5º capítulo de Orlando e toda a passagem dele pelo século XIX, né? Então, todas as mudanças sociais e culturais, além de mudanças climáticas e físicas da Inglaterra daquele tempo, a resolução dos processos civis que existiam contra ele e, por fim, toda o casamento, o começo, meio e fim do relacionamento curto dele com o Marmaduke em termos, né, de se conhecer até o casamento. Esse rápido processo, não fim do processo, né? E bom, agora no 6º capítulo, então, a gente já começa com Orlando no século XX. E nessa preocupação dela, eu tô falando o Orlando, né? Porque não inteira, mas enfim. Virginia, acho que estava tentando também problematizar essa relação de, né, a gente chamar ele ou ela. Mas toda essa relação dela agora em casa, sozinha, o Marmaduke viajando para tentar contornar como é que é? Cidade de Horn. Cabo de Horn. E todas essas preocupações, então, que vão surgir para Orlando agora, então, uma mulher casada, respeitável, do lar. Bela recatada do lar. Todos os pesadelos dela são realidade. Sim. Basicamente. E a primeira página é justamente ela refletindo sobre isso, né? Ela diz que em 3 segundos a vida dela toda mudou. Ela conheceu alguém... Não, ela disse, quebrei o tornozelo, conheci alguém e me casei. E nessa mesma página ela começa a pensar sobre o que é casamento. Sim, e aí ela começa pensando... a pensar, deu bad. Sim, deu ruim, né? gente. Você não dava bad, inclusive, né? Então, sim, é natural. Gente, uns 3 capítulos aí sem dar bad. Pois porque o terceiro e 4º capítulo não tem bad. É verdade. E aí o 6º é só bad do começo ao fim. Quer dizer, ele não termina numa bad, mas ele é um capítulo bem reflexivo. Mas não termina numa bad, eu acho que é a última página. Que é a volta só. do Marmaduke. Sim. Mas ele é um capítulo bem, bem reflexivo. Sim. Mas você falava sobre ela pensando no casamento. Ela fica pensando que depois de ter feito isso, e aí ela para. Mas pera, o que isso quer dizer? Se você casa e a pessoa não está presente, isso é casamento. Se você casa, mas a coisa mais importante da sua vida é poesia, isso é casamento. E aí ela se você casa e você gosta de outras pessoas, isso é casamento, sim. Ela segue refletindo, ela olha para a aliança e ela continua pensando sobre isso. Sim. É bem interessante porque é nesse momento que ela vai retomar, né, o poema. Sim. Que ela já voltou a rever no século passado, né, no capítulo passado. E vai fazer isso que, segundo Virginia, é a morte da biografia, que é sentar e ficar escrevendo. Esse trecho é muito divertido. Bom, era pra não ser, né, já que a Virginia tá fazendo isso de dizer que pro biógrafo a pior coisa do mundo é o personagem que cujo a vida eu tô contando tá sentado escrevendo, e agora o que o biógrafo fala? Só que é uma das partes mais divertidas do livro, na realidade. Sim. Que ela fica, enfim, inventando 1000 coisas pra preencher o tempo enquanto Orlando tá escrevendo sem parar. Sim. E ela faz isso com bastante humor. Ela falou justamente sobre essa justaposição entre a vida e a literatura, elas, né, o pensamento e a vida são como polos opostos, né? Então, se você... Que esse é um tema que a muito gente raro. já falou... Não, desde o primeiro capítulo a gente tá falando como Sim. o livro é sobre isso. Né? Ele é um livro que desde o primeiro... Ele é um tema que aparece desde o primeiro capítulo. E no último capítulo ele é explicitado de uma maneira... Enfim, não tem mais como negar que é sobre isso essa história.
Mas, enfim, desculpa interromper. Não, mas era isso. E daí justamente essa justaposição. E acho que isso fica bem marcado quando ela vai, por exemplo, falar na página 176 sobre essa relação de quando biógrafos estão escrevendo sobre mulheres, eles sempre pegam o amor, né, como essa justificativa, porque justamente você não tem que adentrar ao pensamento da mulher, né? Seria sempre só a reação, né? Uhum. Então, ela fala sobre esse outro lado também das mulheres que escrevem, que produzem, que também têm um pensamento. Sim, Né? A vida da mulher não é só amor. sim. E que volta a todos os temas que a gente discutiu no capítulo anterior, né? Das pressões sociais. No capítulo anterior, desde o começo do livro, né? Das pressões sociais em relação a esse jogo do sexo, né? Sim. Ela fala não só em relação ao biógrafo, mas em relação a qualquer homem escrevendo uma mulher, seja uma personagem ou, enfim, sobre uma mulher que realmente existiu, como ele sempre reduz a existência dela a contar a vida dela a partir do amor, né? Uhum. E bom, o amor ácido dela continua, na 178 ela fala, por exemplo, o quanto que se alguém tá lendo esse livro achando que vai descobrir qual é o sentido da vida, ela não sabe. Não é pra isso que ela tá escrevendo esse livro. E o que é muito interessante, né? E, bom, claro, como um capítulo de fechamento é evidente, nós temos várias histórias vários subplots, né, sendo amarrados aqui. Sim. O primeiro que é finalizado é a escrita do Carvalho. Sim. Então... E toda a relação do Orlando com a escrita, né? Sim. Essa impossibilidade de escrita que se torna possibilidade no momento onde a gente pensaria que seria mais improvável, que é de uma mulher casada. Justamente. E eu acho que isso é maravilhoso. Sim. Né? E finalmente, então, depois de algumas páginas nesse capítulo, ela, rato falho, chega ao final do Carvalho, e ela fala qualquer coisa do tipo, finalmente terminei, aqui eu não mexo mais, e se eu morrer, enfim, eu vou estar satisfeita igual, porque não tem mais nada que eu queira fazer aqui. Então, esse é o primeiro plot que é uma coisa que acompanha o Orlando desde o primeiro capítulo. Sim. E que é finalizado aqui nesse sexto capítulo finalmente. Depois vai ter outras historinhas que a gente vai ver tendo também um fechamento. Exato, e relacionado com ela tem a questão de que depois que ela termina, ela sai, né? Eu acho que até não sei se é pra fazer compras ou se é pra alguma outra coisa eu também não lembro, social, mas ela tá na rua e ela acaba encontrando o Nick Green, que é o poeta do segundo capítulo, eu acho, né? Eu não lembro qual é, mas eu acho que sim. Acho que é o segundo capítulo, que é o Orlando Labed, por causa do poeta e da Sasha. A segunda traição. E agora, porque daí aqui a gente entende que o Nick Green não é só um poeta, mas ele representa a literatura, né? E a literatura em formação. Sim. E isso é maravilhoso. Então, ele deixa de ser Nick Green e vira Sir Nicholas, né? Então já é um outro tratamento. E aqui ela vai começar toda uma narrativa sobre essas transformações, né? Da literatura ao decorrer desses séculos. E vai ser o Sir Nicholas, então, que vai pegar o manuscrito dela, né, do Carvalho, e vai acabar lançando. E vai trazer prestígio para ela vai ganhar um prêmio, assim. E tem toda essa justaposição com o livro da Vita, né? Eu esqueci o nome do livro da Vita. A Terra, The Land. Eu nem sei se é traduzido aqui. Acho que não, porque geralmente eles colocam isso que é lançado aqui, né? Acho que não. Que é um livro de poesia, justamente, né? Que ela vai falar sobre as estações do ano e tudo mais. E que é citado na página 174 aqui. E que também vai ganhar um prêmio, né? A Vita ganha um prêmio por causa desse livro. E que, na verdade, meio que fica a obra dela, né? Ela não consegue lançar outra coisa que chegue
a ganhar outros prêmios e tal, pelo que o Tomás Tadeu fala no fim. Uhum. E bom, enfim, traz toda essa questão então de finalmente o Orlando consegue também fechar esse plot de ser reconhecido por essa literatura que ele tanto Uhum. prestigiava, mas que ao mesmo tempo traz todas essas outras questões para ele ao final de contas, o que é literatura, Uhum. né? E ele tem esse momento, então, quando ele está sentado no Hyde Park, onde ele pergunta, onde ele fala, por exemplo, lia uma frase e olhava para o céu e abaixava os olhos para o jornal. Vida, literatura, uma devia se converter na outra, mas como era incrivelmente difícil. Então, e tem toda essa preocupação que a gente já falou antes da Virgínia e com o ato de escrever, e o quanto o ato de escrever é uma opção, né? E não uma opção no sentido de que é possível para qualquer pessoa, porque justamente o que ela vai falar no teto todo seu é as condições que você tem que ter para conseguir escrever minimamente algo, mas também isso de que não é simplesmente colocar gestos, né, escrever gestos em palavras que você produz literatura, né? Sim. Tem uma opção e uma escolha do olhar, de como você retrata isso que compõe essa literatura, né? E então a gente tem esse fechamento desse personagem que a gente conheceu também no começo do livro e foi um personagem que tanto traiu ela quanto debochou da literatura que ela tinha produzido naquele momento e que agora volta como uma pessoa que vai dar reconhecimento a ela e que, enfim, vai ser importante para ela conseguir esse lugar, né, entre os autores, né, os escritores que ela sempre almejou. E então é uma espécie de volta por cima que ela tem ali e que fecha essas duas histórias, mas que eu não sei, pelo menos de onde eu vejo, me parece que não dá o sentimento de completude que ela esperava, né? Bom, e aí nós temos o fechamento de outro, não é um fechamento na verdade, é mais uma referência, né? Quando ela tá passando também por alguma loja e ela tem a impressão de que ela encontra a Sasha. Ela vislumbra a Sasha em algum momento e por um momento ela tem de volta aquelas lembranças que, enfim, tudo isso vai contribuir, vai acabar culminando num momento de crise existencial, né? Sim, e que daí é interessante porque essa parte que vai se iniciar na 193 é uma narrativa presente, né? É quase como se fosse uma crônica, um conto que é inserido no livro, né? Porque é uma narrativa já que você deixa de passar a falar do passado e datas precisas para narrar literalmente o que está acontecendo. Sim. Né? E... bom, não podemos esquecer que nesse meio tempo também ela tem o primeiro filho. Mas enfim, o filho é uma coisa muito lírica aqui, né? Como ela tem a gravidez e tudo mais, como ela concebe. Todos os momentos, vamos dizer assim, chave, no sentido de a mudança de sexo, o casamento, ela dando à luz, a volta do Mamadou, que é a finalização, são muito líricos, são beirando o surrealismo, assim. Então são momentos que você até leva um momento para entender o que está acontecendo. Sim. Essa da gravidez é bizarra, realmente. O nascimento do filho, você entende na última frase. Sim. Mas, enfim, essa justaposição do presente eu acho maravilhosa, porque na 195 ela fala: não é de se estranhar que Orlando tenha tido um sobressalto, levando a mão ao peito e empalidecido, pois pode haver revelação mais aterradora do que esta, que este é o momento presente, que de alguma maneira só conseguimos sobreviver ao choque, porque o passado nos protege de um lado e o futuro do outro. E eu acho que essa relação meio que se dá
entrelinhas do que ela tá tentando produzir, né? Porque no final de contas, por exemplo, quem escreve tá nesses choques, né? E eu acho que, por exemplo, a relação do Orlando ali com a literatura tá nesse choque também do presente. De que tanto a escrita era alguma coisa do passado, algo que ele carregava durante anos, né, nessa escrita, quanto era alguma coisa no termos de futuro, de quando ela fosse reconhecida como escritora. Sim. E a partir do momento que essas duas coisas se encontram num presente, elas perdem o significado de ser. Sim. Porque em nenhum momento ela planejava aquilo naquele momento, né, no sentido de que como seria vivenciar aquilo. E eu acho que tem algo aí que todos nós passamos, né? Que é essa relação de quando um sonho se realiza e como que você lida com isso. Sim. E eu acho que uma das coisas principais foi isso que você estava falando antes, é essa relação com a felicidade, né? Quando o sonho se realiza, qual é o tipo de felicidade que você tem que ter, qual é o tipo de expectativa que você tem que gerar. Sim. E às vezes algum sonho se realiza e você não tem uma felicidade tremenda, e você meio que se culpa, tipo, mas eu não deveria estar super feliz, então... Enfim, devaneios a partir mas eu acho que da Virgínia. Mas eu acho que é uma reflexão também sobre isso. Sim, porque eu acho que isso se junta com essa parte final, que você estava falando sobre a Sasha como um trigger, questiona esses múltiplos eus, né, como a Virginia vai falar, e esse momento então onde várias expectativas, planos, desejos, sonhos se juntam ali num turbilhão de eus planejados, não planejados, mas que vão surgindo e que de alguma forma parecem também surgir nesses momentos onde as coisas se juntam. Onde passado e presente se juntam. Né? E eu acho que tem um choque aí que é muito interessante, que existem dois tipos de frustrações, né? Que é o da realização das coisas, que nunca é a altura do que a gente imaginava, e o da não realização, que é o que a Sasha significa. E que mesmo sabendo que a realização não seria tão boa quanto imaginada, a gente nunca se conforma com a não realização de alguma coisa. E eu acho que a Sasha é um trigger nesse sentido, porque a Sasha lembra ela de todas as coisas que ela quis e que ela não teve. Exato. E, enfim, ela tá nesse momento de frustração pelo que ela teve, que não foi tão bom, e aquilo tudo traz... É muito pra ela aguentar naquele momento, e eu acho que é isso que acaba desencadeando esse momento de desconstrução total dela em poucos minutos. Mas que é uma das passagens também mais bonitas do livro. E eu acho que tem a ver com essa questão, né, de como a gente tá falando desses eus múltiplos que surgem, né, e que daí não produzem uma narrativa linear, como ela mesma fala, né, e o quanto, por exemplo, outra coisa que a gente estava comentando antes, que ver esse surrealismo, que é o Ganso também como um trigger, né? Sim. O Ganso sempre é um trigger pro Orlando, nesse sentido de o que ele tenta capturar, o que ele não consegue capturar, né? Sim. Ele entra no carro um pouco depois de ver a Sasha e, enfim, tem outras coisas também que fazem ele ficar reflexivo. E ela entra no carro e ela começa a chorar. E ela tá pensando em mil coisas, justamente todos esses eus que ela disse que vão lutando pra tomar conta, né? E vão se sobrepondo a cada momento nela. E aí ela lembra dessa imagem, que é uma imagem que ela disse que assombra ela desde criança, que é a imagem do ganso que ela não consegue alcançar. E que sempre voa em direção ao mar e ela nunca consegue pegar. E, enfim, no final do livro tem algumas interpretações sobre isso, e outros críticos literários também falam que o ganso representaria, alguns acham que o ganso é justamente essa frustração da Vita de nunca ter sido uma autora, né, consagrada. Eu, enfim, acho que ninguém pode saber o que a Virginia quis dizer. Eu acho que sim, o ganso é o que a Vita queria e não pôde ter, mas enfim, pode tanto ser a Mansão No, quanto pode ter sido a Sasha, no caso, a Violet. Como pode ser todas essas coisas. Eu acho que o ganso pode ser qualquer coisa. Tem música que fala que seria a bissexualidade dela.
Eu gosto dessa ideia que o ganso é o que ela quis ter e não conseguiu realizar. E como eu falei pra você, eu acho que a imagem do ganso ainda em direção ao mar é usada várias vezes no livro, tanto no abandono da Sasha, que a Sasha parte indo num navio e o Orlando vai em direção ao mar e vê ela indo embora. E quando o Marmaduke também se separa dela pela primeira vez, ele vai pro mar e ela fica observando. E aí ela lembra dessa imagem do ganso e ela não consegue alcançar o ganso justamente porque ele vai em direção ao mar. Sim. E o ganso é uma imagem que vai reaparecer, né? Na cena final que a gente vai debater daqui a pouco. Depois desse momento crítico, assim, no sentido de ter uma crise mesmo, ela retorna para casa e aí nós temos um momento em que ela tá de recompostura, eu acho, de passagem das horas, que vai acabar culminando na volta do Marmaduke e do reencontro dela com ele. E o livro acaba então à meia-noite. E a última imagem do livro é justamente ela vendo o ganso novamente e não conseguindo alcançar o ganso. E o livro termina, eu não sei se no dia em que ela termina o livro, no dia de lançamento, que é 11 de outubro de 1928. Todo isso que eu falei que tipo, parece meio que um conto dentro da narrativa, se passa nesse dia. São mais ou menos 20 páginas que se passam nesse dia. Então essa cena final, a página final, na verdade, é o reencontro dela com o Marmaduke. E, claro, eles estão felizes de se encontrar. E eles estão observando o céu. E, enfim, um céu meio chuvoso. Passa um avião, que eu acho que é curioso, porque ela sempre dá essas pequenas descrições que são referentes ao século em que eles estão, né? Século presente. Ela também faz uma relação dizendo que ela fala alguma coisa que eu acho que é em alemão ou em francês, e ela fala porque teve uma guerra com os alemães. Né? São pequenas pinceladas do século, né? Eu acho muito bom. E aí ela tá com o Marmaduke observando o céu e por trás dele, eu acho que eles estão abraçados, e por trás dele ela vê o ganso e ela grita, o ganso, o ganso. E ela vê o ganso se afastar. E daí nisso soa a décima badalada. E o livro termina assim, no dia de publicação. Sim, então. Justamente nessa aproximação de que é o real, né? Sim. Não é o passado, o presente e o futuro se juntam, porque esse é o dia da publicação, então não tinha mais nada para narrar. Sim, exato. E eu acho... Eu acho essa última cena... ela não é... Enfim, ela não é uma última cena muito tradicional, vamos dizer assim. Mas eu gosto de interpretar ela como Orlando lidando com o fato de que sempre haverá um ganso. Como eu disse, eu acho que no primeiro ou no segundo capítulo, no primeiro ou no segundo, na verdade, diário de leitura, eu disse alguma coisa sobre o livro ser uma jornada do Orlando para preencher um vazio. E eu acho que o ganso, na verdade, representa esse vazio. Sim. E eu acho que esse é um momento de aceitação do Orlando, de que sempre vai ter um vazio, sempre vai ter o ganso que ele não vai conseguir pegar, ou ela. E é representativo que ela esteja abraçada com o Marmaduke nesse momento. Que é justamente o que você falou, o choque do real com enfim, o passado, presente e futuro. Sim. Sempre vai ter essa frustração, mas é aquele momento de realidade. Também sempre vai ter aquilo que é real. Sim. E que ela alcançou de algum modo. Então, enfim, eu acho uma última cena bonita. Eu gosto desse detalhe de acabar ali, como você falou. Sim, dali pra frente não tem mais o que narrar. É o final do trabalho do biógrafo. Sim. E eu acho que é por isso que restitui também a mansão pra ela, né?
Sim. Porque se a gente tá no tempo presente, ela continua lá em posse, Sim. não tem como ter uma narrativa posterior, e, tipo, não. Mas 2 meses depois ela foi presa. Não existe isso. E eu também gosto dessa ideia de... Porque a gente tá... E ela até brinca com essa ideia de psicologizações e tal, ali já. Ela chega a falar em um dado momento que ela não tá fazendo psicologizando. O próprio Orlando fala, né? Uhum. A própria Orlando fala que não estava psicologizando as coisas. Mas é um tempo onde começa esse discurso e que, por exemplo, acontece a todo momento quando a gente está discutindo direitos, que é a ideia da felicidade plena, Uhum. né? Então, quando ela chega nesse momento onde ela está numa relação que ela consegue perceber que ela faz o que ela quer, né? Que é esse amor pela poesia, ela consegue ser uma mulher plena nos olhos de Virginia porque ela tem filhos, né? Ela tem um relacionamento que envolve um amor carnal, não só um amor né? De companheirismo. Mas ao mesmo tempo isso não basta, porque sempre tem alguma outra coisa que está ali, né? Sim. E eu acho, isso é muito interessante. Eu acho que é significativo também que nessa cena ela vê o ganso, ela aponta o ganso, mas ela não vai atrás do ganso. Sim. E... É meio que ela aceitando esse processo. Né? Eu acho que... Enfim, todo livro, como a gente disse, ele é difícil de interpretar em alguns momentos, porque justamente por causa desse lirismo todo, que não é durante todo o livro, ele é pontualmente, assim, extremamente surreal. Sim. Mas eu acho que isso é, enfim, eu acho que é uma interpretação que me satisfaz. Sim. Pode ser boa, pode ser ruim, mas pra mim ela basta. Eu gosto de entender o final do livro dessa maneira. Eu tava pensando agora, você pode até pensar o próprio livro como esse ganso. Como essa restituição dessa relação perdida com a Sasha, essa restituição da mansão No, e esse... Por mais que tenha todo esse debate que a Virginia estava fazendo também um pouco por rancor da troca, tem alguma coisa de alguém, e né, o próprio filho da Vita vai dizer dessa carta de amor. Carta de amor. E eu acho que tem uma coisa meio que... Talvez a própria Virginia seja esse ganso selvagem. Sim. E a Vita também é o ganso dela. Talvez possa ser a própria relação delas, né? Sim. Bom, eu acho que né, de maneira diferente a Virginia é um ganso no sentido de a Vita sempre ter reconhecido que a Virginia era infinitamente mais talentosa. E a Vita era o ganso dela porque era o amor que ela sabia que ela não ia poder ter além do que ela já tinha tido. Exato. Então... Assim como ela sabia que a Vita nunca seria, mesmo num amor lésbico, nunca seria esse amor dela, né? Sim. Porque a Vita não tinha ela. E tem o Thomas Tadeu fala de uma carta onde a Virginia diz que ela era promíscua, né? E que essa primeira versão do livro que ela dá e que tá exposto na Mansão No, depois eu fui ver. Olha! Esse manuscrito tá lá. Que legal. A Virginia relata várias cenas de sexo no livro. Tanto com homens quanto com mulheres. Então tinha uma coisa bem maior na primeira versão do livro. Que talvez elas tenham acertado depois dessas relações, mas enfim, acho que tem uma coisa tanto, e agora tá, nossa, mais uma interpretação louca, a ideia do ganso como é aquela coisa linda, né, aquele animal lindo, mas do selvagem como essa coisa horrorosa, porque é a coisa que não se domina. E eu fiquei pensando agora sobre todas as interpretações que Virginia lança a mão sobre o amor, em termos dessas duas faces. É verdade, faz todo sentido. E o livro é meio que essas duas faces, né? Porque ao mesmo tempo que ela estava querendo desmascarar, né, a Vita como essa pessoa promíscua, que não tinha um relacionamento único e tal, que trocou ela, também tem todo um amor que está sendo jogado aí, né? Você não faz um livro com tantas camadas, sem um certo estudo, sem toda uma preocupação colocada junto, né? Enfim, é muito amor. Chegamos ao final, mas olha, que experiência. Mas haverá muitas releituras pela vida. Com certeza. Essa é a minha segunda vez. E haverá, com certeza, muitas outras. Mas foi um grande prazer ler com você, inclusive. Recomendo ler, enfim, se tiver como ler acompanhado, nem que seja da gente.
Primeira leitura compartilhada nossa. Foi Melhor muito não bom. poderia ter sido. Que vem o próximo vídeo. Enfim, Então, continuamos segunda-feira que vem. Agora com Bom farol. o Mofarol. Ou, se vocês quiserem ler na tradução do Tomás Tadeu, que a gente não sabia que existia. Então, a Deve gente ser já- maravilhosa, tirando por ano. Exato. Que daí se chama Alfarol. Então, até semana que vem, agora com Virgínia na Ilhas Áridas, com o Mofarol. Muito obrigada. Até mais.